Canadá, começa agora mais um Pode Deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou a Massaro Rocha, falando direto de Ottawa, trazendo para vocês mais um episódio especial falando sobre eleições do Canadá. E como sempre, eu estou aqui com meu querido amigo João Gonçalves, falando diretamente da capital do poder brasileiro. Tudo bem, seu João? Opa, tudo bom, Mazaro? Tudo bom, galera do Canadá? Aqui de volta, João Gonçalves, Jotão, para vocês. A gente conversou aí um bocado sobre falando sobre o sistema eleitoral, o sistema de votação. E agora a gente está aí na segunda parte do podcast Eleições 2019 Canadá. Essa eleição que tem muito o que falar. Então, como a gente prometeu no último programa, hoje a gente vai falar sobre partidos, vamos falar sobre os candidatos e vamos dar uma olhada no que pode acontecer de toda essa mudança aqui. Ver o que essa salseira pode nos trazer. E vamos começar do básico. No último programa a gente falou sobre eleições, sobre como funciona as eleições no país, sobre quem pode votar, quando vai se votar, mas hoje a gente precisa conhecer um pouco quem são os partidos, quem está por trás de toda essa maracutaia, né? E, exatamente. Começando o básico, a gente vai dizer que hoje, falando sobre o cenário da eleição, nós temos 6 partidos, principalmente, né, que têm alguma capacidade de eleger alguém nesse estado. Exatamente. A gente tem aqui, começando do primeiro, né, por ordem, a gente tem o Partido Liberal, e o Partido Liberal é o que acabou elegendo o atual primeiro-ministro Justin Trudeau. Ele é um partido de centro-esquerda, digamos assim, né? E olha só que interessante, você sabia que o Partido Liberal é um dos mais antigos do país? Tem 152 anos. Uau, 152 anos, o partido existe, então, praticamente desde quando o Canadá existe. Desde o Canadá era gente. E olha só, ele era conhecido como o Partido Vermelho. Ele era o Red Party, cara. Red Party. Você vê, e era fortemente influenciado pelo lado francês do Canadá. Sabe, esses valores de liberté, égalité, fraternité, vamos botar para... Então, essas coisas, né? Então, essas paradinhas. Então, o Partido Liberal hoje conta com 177 cadeiras na Casa dos Comuns, na House of Commons, e, como eu disse, eles acabaram elegendo por maioria o atual primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Inclusive, tem outros grandes nomes famosos dentro do país, incluindo o pai do atual primeiro-ministro, que também virou nome de aeroporto, né? E lá, no começo do século passado, que também teve Sir Wilfrid Laurier, também conhecido como o primeiro-ministro do Canadá, o cara da nota de $5. Exatamente. Pois é, então, assim, o partido tradicional aí tá no governo do Canadá. Assim, uma coisa que é legal ressaltar pra galera do Brasil, especial, é que a política no Canadá ela difere muito da brasileira em relação a esse pêndulo político. Essa variação de esquerda, direita, partido das políticas serem mais progressistas, mais conservadoras, mais estatistas, mais liberais. E eu tenho visto muita gente comentando aí, esse esquerdista do Trudeau, gaysista, abortista, feminista. Como se a gente conseguisse ter isso aqui por aqui, né, meus filhos? Assim, não funciona dessa forma no Canadá. Primeiro, porque pela própria forma como política constituída no Canadá, de uma forma muito mais moderada, da própria forma das políticas dos partidos, porque de novo, o Canadá ele segue muito uma variante do modelo britânico
modelo nórdico. Você tem uma política econômica bem libertária, bem liberal. O Canadá, inclusive, é um dos países mais de maior liberdade econômica do mundo, inclusive tendo uma liberdade econômica apurada aí pela OCDE, se não me engano, acima dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Você tem uma facilidade muito grande de empreender no país. Em compensação, ao mesmo tempo, é um país onde você tem fortes políticas de bem-estar social. Então, você tem um país onde você tem liberdade de empreender, porém, você também paga um caminhão de impostos. Nossa, o meu amigo Malaro sabe muito bem como é que isso no contra-cheque. Delícia. Porque é aquela história, não existe almoço grátis. Então, a tua escola gratuita, do teu filho, a tua saúde gratuita, tua polícia equipadinha, seu transporte, sua segurança bonitinha, isso tem um custo. Tá vindo de alguém, né? Vindo de alguém. É do seu bolso, meu querido. Exatamente. Então, assim, parece contraditório. Não chega a ser uma Suécia, né? Onde você deixa que tá. É assim, o Canadá, eu não. É aquela coisa, o Canadá é uma Inglaterra que não sabe para que lado vai. Se vai pro lado dos Estados Unidos, se vai pro lado da Suécia, ou da Dinamarca, ou, no caso do Quebec, se vai da direção da França. O Canadá é meio esquizofrênico. Por mais bizarro que isso possa soar, eu devo dizer que o lado francês é o que salva o nosso lado gastronômico por aqui, porque se dependesse das influências inglesas para a cozinha, a gente tá tudo ferrado. Socorro, todo mundo morrendo de veneção, mas enfim. Então, o Partido Liberal, ele tem essa tendência mais pelo bem-estar social, mais pela preservando a liberdade econômica, porém tendendo mais a regulação, não chega a ser uma tutela de Estado, como por exemplo um regime socialista, porém mas tem um controle. Tem um peso social-democrata muito forte aqui. Forte, e também um peso regulatório nas relações comerciais. Também. Então, assim, tentando colocar no pêndulo brasileiro, assim, gente, sempre de maneira genérica, muito por alto, porque é difícil você comparar isso. Mas é como se fosse mais na direção aí do PSDB do Fernando Henrique Cardoso. Então, assim... Interessante essa comparação. Então, uma vibe um pouco... ou do PPS, por exemplo. Uma parte que, embora tenha foco em políticas sociais, não abre mão da liberdade econômica do empreendedorismo. E nessa situação, e sempre valorizando políticas igualitárias em relação a minorias, mulheres, a comunidade LGBT, de raça, porque, enfim, o Canadá tem muitos negros, muitos chineses, muitos indianos. Muito. Defendendo a questão indígena, que é uma questão... Então, assim, o Partido Liberal tende mais um pouquinho puxar a sardinha nesse lado, mas dizer que eles são esquerda... É exagero, né? Então... Inclusive, eu tenho até que você me permite o comentário. Estava lendo aqui que, enquanto eu pesquisava, o Pierre Trudeau, o pai do Justin, ele dizia que o Partido Liberal tinha que aderir a uma postura radical centrista. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi algo do gênero, assim. Radical centrista. Radical centrista. E, entre outros, só complementando o que você falou sobre os valores deles, e para dar uma ideia de como realmente o Partido Liberal bate nessas teclas, então, algumas propostas que acabaram se tornando universais no Canadá foi a questão do sistema de saúde universal, né? O plano de pensão canadense, o Canada Pension Plan, também foi liberal, a parte de empréstimos de bolsa educação para estudantes, o multilateralismo, que é um troço completamente bizarro até eu ter chegado aqui,
Eles também defenderam fortemente a questão do bilinguismo oficial do país, fazendo com que o Quebec realmente tivesse, que o Canadá respeitasse as origens francófonas dele, sem falar nessas questões de multiculturalismo, inclusive eles também foram grandes defensores do lance da Constituição canadense, que o Quebec não ratificou, mas deixa para lá, sem falar na legalização do casamento do mesmo sexo, da eutanásia e, mais recentemente, né, do consumo da erva danada. Da erva. Curioso. Mas partir para o próximo partido, só dando uma geralzinha, que a ideia, galera, é realmente dar uma geral sobre os partidos. A gente não vai explorar o lado histórico e etc. dos partidos. Se tiver interesse, a gente conversa depois. O próximo partido em questão aqui, mais uma questão de importância, é o Partido Conservador, também conhecido como PC. Né? Olha que interessante. O PC, que, por incrível que parível, é um partido muito recente, sabia? Eu vi que o Partido Conservador, na realidade, passou por várias transformações, né? Já foi Conservative Party, depois virou Progressive Conservatives. Progressive Conservative. Assim, acho que Ontário ainda se chama assim, com uma tentativa aí de pegar aquele eleitor mais progressista, mais moderado. Então eu vou fazer o progressista conservador. E agora, recentemente, eles voltaram a ser Conservative Party, né? Então, assim, são... o Canadá, de certa forma, tem eles não têm a ala conservadora, ela não tem uma consolidação tão antiga, por exemplo, como os Tories da Inglaterra. Sim. Eles sempre tiveram muitas fragmentações e voltaram. Eu acho, eu não sou professor de história nem historiador, mas eu acho que a principal influência disso é exatamente a questão da libertação, da liberdade que eles tinham aqui, né, cara? Uhum. Mesmo se mantendo até hoje como parte do protetorado inglês, eu acho que o Canadá sempre teve essa postura um pouco mais progressista, devemos dizer assim. Sim, talvez. Assim, o Canadá foi ou pioneiro ou, quando não pioneiro, foi vanguarda, né, em muitas liberdades civis, próprio igualdade racial, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Uhum. Agora me reconheço mais recentemente com o consumo da maconha e a própria eutanásia também, o consumo da maconha e mais recentemente também o reconhecimento da identidade de gênero. Da identidade de gênero, bem lembrado. Tá, inclusive com influência aí na própria comunicação corporativa e oficial, utilizar pronomes neutros, utilizar, por exemplo, ao invés de você usar he, she, they no singular, o idioma inglês tem essa peculiaridade. Até no francês você pode fazer isso, você pode ter o pronome tem il, elle, mas você pode usar on, se, para neutralizar a narrativa. Então, assim, tem essa coisa curiosa e aí por isso os conservadores têm essa dificuldade de se criar uma coalizão, de se criar uma verve conservadora, porém eles estão aí. O último governo antes durou 9 anos. Não, foi de 2006. Harper, 2006, 2015. O Harper começou em 2004. 2004, então foram 11 anos. 11 anos, 11 anos. E ele foi um governante aí mais pro lado conservador, mas mesmo assim, mais na questão não de frear direitos. O Canadá tinha acabado de legalizar, por exemplo, o casamento gay. Ele não reverteu, apesar da pressão, ele não reverteu essa... ele respeitou a evolução societária e popular e não ressuscitou essa discussão, a mesma coisa que a questão do aborto.
Em compensação, o partido tem uma tendência mais religiosa, e aí você tem uma tradição canadense católica muito forte. E aí ele teve a questão de aumentar os subsídios a escolas confessionais. Uhum. Tanto que hoje você pode... tem vários school boards onde você tem a possibilidade de estudar em colégios confessionais de graça, se não me engano, não é isso? Eu não sei te dizer isso, mas sim, eu já ouvi falar de coisas parecidas, de várias dessas atitudes. Teve uma série de subsídios nesse sentido, de financiamento de colégios católicos, sempre na questão de defesa cultural dos valores canadenses. Aí vem aquela questão dos valores conservadores. Os valores da família. Das famílias. Exatamente. Então, assim... Mas você sabe que tem uma questão interessante nisso daí, eu acho que a gente vai bater nessa tecla várias vezes durante o programa, que o canadense, ele não, apesar dele ter uma inclinação partidária, muitas vezes ele não tem uma... Como é que eu diria assim? Ele não tem uma legalidade, não, ele não tem uma lealdade partidária muito pesada. O canadense não é militante. Não é militante. A expressão correta, a expressão mais adequada seria isso. Isso nessa eleição tem sido um pouco mais latente, mas de um modo geral, o canadense não é militante do partido. Você não tem aqui, por exemplo, tem no Brasil os petistas e dos bolsonaristas. Sim. Sendo mesmo que tenha gente, né? Mesmo que tenha muita gente que seja filiada ao partido, mas essa filiação é puramente ideológica. Ele não tem assim uma questão de sair queimando. Exatamente. Você tem o senso crítico no próprio eleitor partidário. Ele não vai defender o partido de unhas e dentes de uma forma geral. E mesmo os aliados, em nome de um líder, de um nome. Então, muitas vezes em torno de ideologia. Então, o Partido Conservador tem eles têm essa tendência para priorizar um mercado menos regulamentado, mais priorizado para o desempenho econômico. Sim. E o que mais, na minha opinião, que mais caracteriza o Partido Conservador como direita é a sua matriz de gestão fiscal. Entendeu? Eles acreditam que um welfare state, né, um estado de bem-estar social, só é possível com contas equilibradas. Uma das maiores críticas deles com o Partido Liberal tem sido o déficit fiscal, que o partido tinha inclusive prometido reduzir, e uma meta prontamente descumprida. Esse ano o governo do Trudeau teve inclusive déficit primário, ou seja, a dívida do país, a dívida fiscal aumentou. Eu diria mais, não foi nem descumprida, foi ignorada. Foi uma meta ignorada, isso que eu estou agora. Então, nesse sentido, a questão da questão de dar segurança ao povo canadense, tanto no sentido militar, quanto no sentido cotidiano. Então, eles criticam muito a frustração do governo liberal em relação à entrada de pessoas ilegais aqui, de refugiados. Que inclusive os liberais estão usando o eufemismo de pessoas irregulares na fronteira. Cara, que troço estranho. Então, assim, eles criticam muito isso. Eles entendem que imigração é muito importante, mas ela precisa beneficiar o que interessa no Canadá, que é a economia. Então, a imigração econômica deve ser priorizada. Do próprio país, por sinal, porque eles sabem que se o país não estiver funcionando direito, não tem como receber ninguém. É aquela velha história. Você vai tentar receber alguém na tua casa quando tua casa tiver uma zona, você vai só aumentar a zona. Então, assim,
Desse ponto não tem nem como criticar, porque eu concordo plenamente, você tem que ter as coisas equilibradas para poder trabalhar. Não, pois é, assim, eu vendo as propostas de governo, eu vendo as propostas gerais, inclusive, se eu fosse um cidadão canadense nessa eleição, se a gente vai chegar lá na frente, a única razão que não me faria votar no Conservadores são as lideranças do partido, que tá uma bagunça, mas pois assim, a questão programática deles, para mim, tá muito, muito interessante, muito interessante. E, assim, de novo, se eu fosse colocar num paralelo com o Brasil, difícil você enquadrar no Brasil, você acaba pegando a referência de centro-direita do Brasil, que é o PMDB. O PMDB, na prática, vai na direção do líder, mas... mas ele foi, historicamente, sempre foi um partido de centro-direita. Centro-direita, historicamente. Então, assim, assim, do mesmo jeito que você bota na centro-esquerda, no PSDB os liberais, você bota no PMDB, na centro-direita, os conservadores. E aí, agora vamos falar dos outros 4 grandes partidos, né? Só fechando o Partido Conservador, que eu esqueci de dar esses números, o Partido Conservador hoje tem 95 das 338 cadeiras no parlamento. Então é o segundo maior partido. O segundo maior, atualmente. Então, e só lembrando, a gente falou do Partido Liberal, que tem uma postura centro-esquerda, o Partido Conservador tem uma postura centro-direita. Entre aspas. E a gente chega no terceiro partido, que é o NDP, que é o New Democratic Party, que é o novo Partido Democrático, que, curiosamente, ele tem uma história muito interessante, você sabia? Ele na verdade, ele não é um partido muito antigo, ele começou em torno de 1960, para ser mais preciso, agosto de 61. Hoje, ele tem uma postura centro-esquerda, tal qual parecido com o Partido Liberal, só que as ideologias deles são um pouco diferentes. Eles têm uma ideologia mais social-democrata, mais democrata socialista, digamos assim. E dos 338 assentos, eles têm 39. 39. Pois é. Eles deram, inclusive na última eleição, né, eles até deram uma encolhidinha. Eles tiveram uma bancada muito parecida com os liberais. E realmente tem eu vejo na questão propositiva deles, não posso dizer que é exatamente esquerda, é uma centro-esquerda mais para a esquerda, muito voltada para um pouco mais para uma tutela maior do Estado, mais benefícios. Eles defendem muito aí no Canadá a questão da renda básica universal, que tem sido um debate recente com a questão do trabalho cada vez mais automatizado e mais especializado. Cada vez mais pessoas estão ficando não empregáveis. São pessoas que, ou por estarem defasadas, ou por não terem capacitação, simplesmente não conseguem emprego. Então, a solução proposta, inclusive aí por pesquisas de Banco Mundial e BID, etc., tem sido a implementação de uma renda básica universal, que obviamente é super criticado por correntes mais libertárias, no caso aí do Canadá, o próprio Partido Conservador. Mas eles defendem isso de unhas e dentes, eles defendem a ampliação da saúde universal no Canadá, porque no Canadá a saúde ela cobre hoje essencialmente a parte médica, mas não cobre a parte assistencial. Você tem, por exemplo, optometria, odontologia, a parte de fisioterapia, a parte de psicologia. Enfim, a parte assistencial, de uma forma geral, você tem que buscar o atendimento privado, você tem que fazer seguro-saúde. Então, E quando você não tem, você tem que arcar com as despesas você mesmo. Exatamente. Não é barato. Não é barato. Então, você tem que... Então, eles, nesse sentido, eles defendem uma ampliação dessa cobertura na questão da educação. Hoje, a educação fundamental, em média, no Canadá, é gratuita, mas não a educação superior. Ela é subsidiada, mas é paga, da mesma forma que o daycare, pesadelo de muitos jovens pais canadenses, que também
tem um subsídio muito baixo, então tem ficado cada vez mais caro e muitos pais estão dentro de cidades aí como Toronto, por exemplo, o daycare tá $2.000 por mês, em média, então E não é exagero, é por aí nesse valor mesmo. Então, assim, que chega, né, num caso extremo. Então, assim, você tem... eles também têm como proposta programática ampliar essas coberturas, mas, de uma forma geral, a linha de propositiva deles é muito parecida com a do Partido Liberal, só que abrindo mais a carteira. De onde vai vir o dinheiro? Sim. Não sei. Então, é a grande pergunta. Eu acho que muitos deles não sabem, realmente. Então, assim, de onde vai... Então, assim, se eu fosse fazer uma comparação aí, novamente genérica com o Brasil, seria com o partido do nosso finado Leonel Brizola, PDT. PDT. Então, assim... Interessante você falar isso, porque uma coisa que eu achava... eu acho que o Trudeau só ganhou na última eleição porque... Eu acho, isso é opinião pessoal, porque o Jack Layton morreu antes do tempo. Ele acabou sendo substituído pelo Mulcair, e o Mulcair não tinha nenhuma, não era nem um pouco, qual é o termo para isso? Nem um pouco social, né? Não tinha muita popularidade. Não tinha traquejo. Não tinha traquejo. Eu acho que se o Jack Layton tivesse vivo, ele era um cara muito popular, ele era muito simpático, ele tinha muita aderência com o público. Então, talvez o NDP tivesse ganhado mais espaço com ele do que com o Trudeau. Porque quando você olhava o perfil deles, eles eram muito parecidos. Ele sempre foi um cara do povo, um cara que gostava de Star Trek, que vivia indo em Comic Con e coisa parecida. Então, era um nerd, cara. E ele foi muito querido, ele era muito amado em Toronto. Ele ganhava muito peso. Mas... Sim. É o que eu acho é como funciona. Mas enfim, esse é o nosso terceiro partido. Nós vamos para o quarto, que é, como diremos isso? É o Bloc Québécois, né? O Bloc Québécois que, pasme, o Bloc Québécois, ele brotou da união do Partido Conservador e do Partido Liberal. Agora, me entende um diabo de um partido desse, né? Que, tipo, você pegou o centro-esquerda, o centro-direita, e eles fundaram um partido, né? E eles defendem o nacionalismo de esquerda do Quebec. Nossa, é complexo isso daqui. Porque é aquela coisa, o Bloc Québécois, ele não tem outra forma de falar. Não tem outra forma de falar. É a versão canadense do Partido da Catalunha. Então, do Prona. Não, da Catalunha. Tá certo. Então, assim, a questão, a gente vai chegar lá, em questão de identidade e nacionalismo, mas enfim, não é que, assim, eles juntaram todas as forças na província para defender os interesses da província. Então, lá na província, eles caem na porrada em cima das questões internas deles, mas na hora de se juntar, cara, vamos, a gente precisa juntar força para defender a autonomia da província do Quebec. E que, curiosamente, ele tem valores. Eu brinquei com a questão da união dos partidos, mas eles têm valores realmente bem comuns com o Partido Liberal e com o Conservador. Essa questão de, por exemplo, da social-democracia. Eu acho que não tem nenhuma província mais social-democrata dentro do Canadá do que o Quebec. Não à toa são os maiores impostos do Canadá. O carga tributária do Canadá está no Quebec. Questão de subsídios, que a gente estava conversando ainda agora, são muito maiores no Quebec do que em qualquer outra província canadense, inclusive a troco de precariedade de alguns serviços. O povo brinca muito a relação do asfaltamento das estradas. Mas eu acho que o mais grave no Quebec hoje ainda é a questão da falta de saúde. Pois é, e tem problemas sérios de saúde, já vi histórias escabrosas de pessoas que ficaram à beira da morte por causa de cobertura, por causa de falhas na cobertura da saúde no Quebec, que você não ouve na mesma frequência em
em outras províncias. É um problema complexo de julgar, porque eles têm toda a questão da defesa da identidade nacional e da questão da capacitação dos profissionais junto à realidade da província, que acaba gerando esse contraponto de que você acaba com falta de profissionais, porque a exigência é muito alta ou a exigência é muito ímpar. E aí, assim, num país que você tem uma necessidade muito grande de imigrantes e que a população migrante que ela varia ao longo do tempo, que no pós-guerra a população migrante era basicamente dos países do eixo, japoneses, alemães, italianos. E depois você veio com a questão da independência da Índia, então começou uma diáspora indiana. Hoje, qual é a população que está sujeita a essa diáspora? São ali o pessoal do Oriente Médio. Por isso que você está tendo uma entrada tão grande de muçulmanos, não só no Canadá, mas em todo qualquer lugar do mundo. Sim. E aí você tem as contradições, porque o Bloc Québécois é uma consequência, inclusive, da última eleição do Quebec, que foi formada também ali uma coalizão, a Coalition Avenir Québec, lá localmente, que também foi essa mistura louca de esquerda com direita em torno da defesa dos valores quebecois. Então, ao mesmo tempo que você tem a defesa dos direitos individuais da mulher, da questão de aborto, da questão da questão do casamento igualitário, do casamento gay, você também tem sempre a francesa, né? Você tem aquela questão, vamos defender a laicidade francesa. Eles teve a questão lá da Bill 21, que a gente vai chegar lá, que em nome da laicidade você proíbe a pessoa de usar ornamentos religiosos para prestar ou receber serviços públicos, uma coisa que eles defendem. Isso normalmente é coisa que você vai ver na extrema-direita antimigratória. tudo isso para barrar muçulmano. Então, assim... Eu acho que é barrar muçulmano hoje porque é a maior entrada talvez seja a origem maior de entrada de estrangeiro dentro do Quebec. Então, assim, no final das contas é isso. Mas você vê o partido com medidas de direita e valores de esquerda, e o Bloc Québécois é essa aliança. Então, assim... É complexo, eu acho que é muito complexo você julgar o Bloc Québécois ou qualquer partido do Quebec, porque eles não compartilham exatamente todos os valores do Canadá. Eles têm uma realidade bem específica. É uma realidade própria. É um país dentro do país. É um país dentro do país. Então a comparação com a Catalunha foi perfeita. Pois é, porque é isso, entendeu? Até o idioma deles é francês, inclusive eles estão com uma moção aí para... na contramão aí do todo o trabalho do Pierre Trudeau quer deixar a província oficialmente 100% francófona, inclusive proibir hoje era Rai Bonjour, virou Bonjour Rai, e eles querem transformar isso só em Bonjour. Bonjour, acabou. Então, assim, é engraçado que eu tava vendo no lema deles primeiro que eles são o único partido que só tem lema em francês. Agora o que eu achei mais engraçado foi Le Québec, c'est nous. Que seria literalmente a tradução do é nós no Quebec. É nós no Quebec. Tipo, agora você pensa se um partido desse ganha o assento de primeiro-ministro. Felizmente a chance disso acontecer é nula, porque isso existem no Quebec. Felizmente. O Quebec tem 78 cadeiras das 338. Então, mesmo que eles conseguissem 100% das ridings... ainda assim, eles precisariam formar uma aliança para por isso. Eles precisariam ser a maior bancada e formar uma aliança. Então, assim, felizmente ou infelizmente, para o pessoal do Quebec, isso não é uma possibilidade real. Em termos de Brasil, o único lugar que eu consigo botar esse partido é no antigo Prona. Do Enéas. Prona Dose. Meu nome é Partido Québécois. Por essa questão do nacionalismo exacerbado. Então, e ele também tinha muitas ideias reacionárias, extremas, conflitantes, inclusive do libertarianismo, mas também do progressismo social. Então,
Porque você não tem, no Brasil, você não tem outro exemplo. Você chega mais próximo, e mesmo assim o Quebec é a sua própria coisa. O Quebec é seu próprio país. Agora a gente também não pode deixar de falar, eles estão com 10 assentos, né? 10 assentos no parlamento, cara. E olha que eles vão aumentar pra burro, viu? E a gente vai conversar sobre isso. Pois é. Eles fazem barulho, eles conseguem fazer muito barulho com isso. E agora vamos falar da sensação do... Não, eu vou deixar isso pro final. Eu vou deixar falar um antes. É o partido que tem em todo lugar, Partido Verde, que não tem muito. Pois eu tô falando do Partido Verde mesmo, o partido que é a sensação de British Columbia. Eles têm. Teve uma by-election, né, do riding lá, e eles, contra todos os prognósticos, jogaram os estatísticos tudo pela janela, porque o candidato do Green Party passou trator na riding, e no momento é a única província que está estatisticamente colocando gente lá. Então, que tem muito a ver com British Columbia, para ser bem honesto, né? Mas, tem tudo a ver. Mas o interessante é o seguinte, é que eles têm candidatos em todas as ridings do país. Sim. O que não é nada desprezível. Inclusive, eu tenho uma amiga que concorre pelo Partido Verde. Sandra, se você tiver ouvido, boa sorte para você. Espero que você seja eleita. Está concorrendo pelo Partido Verde em Quebec, na cidade de Quebec. Vamos lá, botem a Sandrinha. Eu confio nela. Mas é uma expressividade tanto, né? Um candidato em cada uma das ridings, você pode-se dizer que é melhor do que o Bloco Québécois, por exemplo, né? Sim, não, com certeza. E o próprio partido, a própria NDP, não tem candidato em todas as ridings. Pois é. Então, assim, que é um partido mais expressivo, em tese melhor organizado. Eles têm uma organização partidária muito boa, e aí, enfim, a plataforma deles essa coisa da sustentabilidade em todos os sentidos. Procurar formas de aumentar a eficiência da matriz energética, energia limpa, transporte limpo, questão de incentivar consciência ecológica, a própria questão da imigração, focar nesse sentido de profissionais que priorizem e políticas que priorizem sustentabilidade, o crescimento sustentável do autêntico Partido Verde, e ganharam aí uma moral muito grande aí com a visita daquela ativista da sueca, Greta, né? A Greta Thunberg foi ovacionada lá em British Columbia, em Vancouver, e tinha uma militância boa ali do Green Party. O Green Party tem aí na província de Ontário um assento, que é o lá em Guelph. Já é alguma coisa. Então, assim, ele assim, não dá, no espectro político não dá para colocar eles muito em termos de esquerda ou direita, assim, seria uma centro-esquerda verde. Centro-esquerda. Inclusive eles se definem assim, né? Que eles são uma política verde, eles não são nem direita, esquerda, nem direita. Então, assim, um autêntico Marina Silva. Mas é engraçado que, apesar dessa consciência, dessa tendência verde, eles compartilham de valores semelhantes aos outros partidos também, que é a questão da participação democrática, justiça social, respeito pela diversidade, propagação da não violência, direitos ao multiculturalismo, etc. O que eu acho que é uma constante, tende a ser uma constante na grande maioria dos partidos. E eu falei de propósito, na grande maioria. Assim, são coisas bem... São coisas... Eu diria que são valores já, né? São valores, e ao mesmo tempo, por exemplo, eles têm... tanto na questão da sustentabilidade também, eles acabam coincidindo alguns valores com os próprios conservadores. Por exemplo, na própria questão da imigração, eles pensam em
por um lado, eles querem incluir refugiados climáticos, ativistas climáticos que estão sendo perseguidos, presos, etc. Mas, por outro lado, eles têm o objetivo de tentar frear um pouco, não aumentar mais o influxo de imigrantes, para justamente manter a economia sustentável e variar isso de acordo com o crescimento da demanda econômica. E uma proposta curiosa deles é sair do Safe Third Country Agreement. O que significa isso? Que é um acordo onde você pode ir na fronteira do país pedir asilo. Então, se você que aconteceu bastante recentemente com esses haitianos que estavam chegando. Exatamente. Então, assim, teve muito caso com haitiano, com o pessoal da Guatemala também, no Nicarágua. Então, assim, mas principalmente os casos foram os haitianos. E aí eles tiveram que ser recebidos temporariamente como pedintes de asilo e acabaram ficando. Então, com isso, os únicos partidos que estão alinhados com esse objetivo, justamente os de direita. Então, assim, vamos dizer aí que o Green Party é literalmente um muro verde. Então, em cima do muro verde. O Trump não ia gostar dessa história. Não, definitivamente não. Isso aí bate de frente. Então, assim, aqui no Brasil, o partido que tem hoje claramente essa matriz de valores é o Rede Sustentabilidade, partido da nossa queridíssima Marina Silva. Então, Rede de Sustentabilidade, esse é o nome do partido? Esse é o nome do partido. Ela criou o partido, assim, ela estava no Partido Verde, aliás, ela chegou a ser PT, aí saiu do partido, e foi pro PV. Enquanto ela tentava criar o partido, aí ela chegou brevemente no Partido Verde, depois no partido do Eduardo Campos, PSB, foi candidata em 2014 pelo PSB, aí ela conseguiu finalmente criar o Rede de Sustentabilidade e tentou candidatura de novo em 2018, que é um partido que segue essa plataforma segue a plataforma dela e coincide muito nessa questão do Partido Verde, do Green Party of Canada, que é um partido que não quer ser ele não quer ficar ele não quer ser rotulado no pêndulo político. Ele quer ser um partido, acima de tudo, verde. Bom, numa época onde todo mundo fica mudando de partido, mudando de ideologia, acho que isso é bem louvável. E a gente chega no último partido que precisa ser falado, apesar de eu preferir ignorar, que é o Partido do Povo do Canadá, o tal do People's Party of Canada, que atualmente conta com um assento na House of Commons, que inclusive é do próprio cara que fundou o partido. Exatamente. O partido mais recente do Canadá. Já fundado em 2018, depois que o presidente e o único membro do partido saiu batendo o pé, muito bravo. Exatamente, porque ele foi o derrotado por muito pouco, mas muito pouco. Ele não é o líder dos conservadores, olha que legal. Isso é muito bizarro. Nós vamos explorar mais isso lá na frente, mas assim, e aí é aquela coisa, ele ficou full putaço, saiu do partido, levou uma meia dúzia de gato pingado com ele, inclusive a viúva do Rob Ford. Coitado. Ela é candidata do People's Party aí em Ontário, provavelmente aí na Grande Toronto, e fundou esse partido basicamente segundo ele, nos mais estritos valores tradicionais canadenses. Puta laquelos pares. Pessoa, eu só vou listar os valores desses partidos para vocês. Então, eles privilegiam o conservadorismo canadense, o nacionalismo canadense, o populismo canadense, a anti-imigração, o liberalismo clássico, o populismo de extrema direita e a cereja em cima do bolo,
a negação do aquecimento global. Negação do aquecimento global. Enfim, é um autêntico Paulo Guedes, liberal na economia e conservador nos costumes. Jair Messias Bolsonaro ficaria orgulhoso de um cara desse. O que eu posso falar de um partido desse? Vocês ouviram todos os outros partidos que nós falamos, vocês notaram uma constante, que é a questão dos valores social-democratas dentro do país. A única exceção é esta pérola saída do pâncreas, para não descer mais do corpo, do pâncreas do Partido Democrata, Partido Conservador. Agora, então, tomem suas próprias decisões. Eu sei que essa pessoa que vos fala já foi extremamente inclinada nos seus comentários, mas eu vou tentar me manter. É aquela coisa, acho que esse é o único partido que a gente consegue sair da zona do centrão e botar claramente na direita para a extrema-direita. Não chega ao nível hard de extrema-direita brasileira, mas você pode colocar ele, por exemplo, aí no PRB, que é o partido do Crivella, no Rio, ou no Partido Social Cristão, do Wilson Witzel. Então, assim, ele ainda não chega ao nível de loucura do partido atual no poder do Brasil, mas tá quase lá. Então, ele tá se esforçando. Tá se esforçando. Assim, ainda não chegou ao olavismo, mas... Olavismo. Ainda não chegou ao Olavo de Carvalho, Ernesto Araújo, Damares Alves, mas flerta com essa galera. Então, assim, esse sim você joga claramente lá na direita autoritária. Esse cara, se eu fosse vocês, eu manteria meus olhos por perto. Como dizia Sun Tzu, né? Mantenha os seus amigos perto e seus amigos mais perto ainda. Mais perto ainda. Não sabe o que vai acontecer.